Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Sejam bem-vindos para mais um review de Bíblia de Estudo aqui no nosso canal, Prof. Deusmar Barbosa. E a Bíblia que nós vamos fazer o review é essa daqui, ó, Bíblia de Estudo Pentecostal, edição comemorativa. Essa edição aqui é esgotada, ó, centenário das Assembleias de Deus no Brasil, quando se celebraram o seu centenário em 2011. Então, você vê aqui que essa Bíblia tem, ó, essa chama que fica em cima, que é antiga, vinha aqui no meio, ó. Temos aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal, Almeida Revista Corrigida, com concordância, publicação da Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Nós vamos aqui, ó, temos essa página aqui, ó, Centenário das Assembleias de Deus no Brasil. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Edição comemorativa. Sua fundação em 1911 e celebrou seu centenário em 2011. Aí nós vemos aqui, ó, um povo forte revestido de poder. E outra aqui, ó, nasce a Assembleia de Deus, o primeiro templo, a casa que foi fundada a primeira Assembleia de Deus na rua Siqueira Mendes. Na mesma casa foi batizado no Espírito Santo a irmã Celina Albuquerque. Aliás, essa casa aqui é onde foi celebrado o primeiro culto, aconteceu o primeiro batismo do Espírito Santo da irmã Celina Albuquerque. Essa aqui é o primeiro templo das Assembleias de Deus, ó. Fica em Belém do Pará, Travessa 9 de janeiro de 75. Isso aqui são os pioneiros, Daniel Berg Naviga. E aqui você vê aqui, ó, a Celina Albuquerque. Ó, o segundo templo, da Assembleia de Deus em Belém do Pará, na Travessa 14 de março. É inaugurado em 1926 pelo missionário Samuel Nisto. Aqui, ó, o fogo é provado. Perseguições e sofrimento, ó. Aí você entra aqui, homens mau e fera selvagem. Esse texto, ele foi escrito por Gunnar Vingre, no livro Diário do Pioneiro, publicado pela CPAD. Aí você entra aqui, ó, os sinais seguem os que creem, curas, milagres, maravilhas e conversões. E aqui você tem o Mensageiro da Paz, ó, a primeira edição 1930 e os atuais, Enviados por Deus, homens e mulheres deixaram sua pátria para servir a Deus no Brasil. Se foto aqui você vê Daniel Berg, Samuel Nisto e Neil Nelson, nos primeiros anos da Assembleia de Deus. Aqui, ó, os grupos dos missionários, os pioneiros. Aqui nós temos entre os nomes aqui, podemos destacar em 1930, August Svensson, Nils Ketzberg, Levi Petrus, que era o pastor da igreja de Filadélfia de Estocolmo, Jill Kelson, Nils Nelson e Andrew Johansson. E depois sentado Daniel Berg, Walton Nelson, Gunnar Ving, Frida Ving, Samuel Nisto. Ó, aqui nós temos Neil Lawrence Olson e Alice Olson, são os pioneiros na evangelização pelo rádio, viu? E aqui nós temos Orlando Souza Boé, aliás, Orlando Spence Boy, um dos mais conceituados escritores pentecostais do Brasil, e o missionário norte-americano J.P. Colengo e a esposa Margaret Colenda chegaram no Brasil em 1939, chamados por Deus. Brasileiros consagraram suas vidas a Deus e fazem a Assembleia de Deus crescerem. Aqui foi a primeira convenção no Rio Grande do Norte, em 1930. E nós temos aqui, ó, o primeiro pastor da Assembleia de Deus, ó, Isidoro Filho. Primeiro pastor da Assembleia de Deus, em 1912. Segundo, Absalão Piano, segundo pastor consagrado na Assembleia de Deus. E aqui nós temos o foto de Paulo Leivos Macalão e Zélia Macalão, e ganharam um ardor, aliás, se empenharam com ardor na obra de Deus. E aqui o pastor Clima Bueno Asos, os pioneiros da Assembleia de Deus em Macapá, São Luís e Belo Horizonte. Ó, temos aqui o nome dos pioneiros, pastor Bruno Skolimvoski, pioneiro da Assembleia de Deus no Paraná. Aqui, ó, pastor Cícero Canuto de Lima, os maiores líderes nacionais da Assembleia de Deus no Brasil. E aqui o saudoso pastor Estevão de Souza, que liderou a Assembleia de Deus no Maranhão durante 39 anos.
E aqui nós temos o pastor José Amaro da Silva, líder da AD Pernambuco, né? Assembleia de Pernambucano, por mais de 20 anos. E aqui o pastor Túlio Barros Ferreira, 5 vezes presidente da CGADB. Ó, outros pioneiros aqui, ó. Pastor Alcebis Pereira Vasconcelos, esposa Nelci e filhas, ó. Grande líder da Assembleia de Deus no Brasil. Também nós temos aqui, ó, João Correia, um antigo líder da Assembleia de Deus de Santos e da Assembleia de Deus. Alfredo Henrique Dal, pastor da Assembleia de Deus em Ipiranga, por mais de 60 anos. Pastor Anselmo Silvestre, líder da Assembleia de Deus em Minas Gerais, por 50 anos. E José Pimentel de Carvalho, líder da Assembleia de Deus de Curitiba, ordenado a pastor em 1945. Nós temos aqui, ó, as convenções, a 30ª Convenção Geral da Assembleia de Deus, realizada dia 4 e 9 de abril no Rio de Janeiro. Temos a 38ª Água da CGADB realizada em São Paulo, com participação de quase 10 mil pessoas inscritas. E aqui a história da 39ª Água no estado do Espírito Santo, reunindo o maior público de todos os tempos. Aqui é o Pentecostes, se espalha pelo Brasil, ó. Milhões de novos convertidos baseados nas águas. Aqui nós temos o prédio administrativo da CGADB em Vicente Carvalho, no Rio de Janeiro, inaugurado em 1996, e o prédio administrativo da CPAD, inaugurado em Bangu, no Rio de Janeiro, em 2000. E esse aqui foi o segundo Congresso Mundial das Assembleias de Deus de São Paulo, reuniu 1 milhão de fiéis, de crentes, em 1997. Esse aqui é o mapa, ó, o início da Assembleia de Deus por estado. Nós temos aqui, ó, número 1, Pará. E você vai aqui, ó, no navio Daniel Berg, 1911. Aí você vai 2, Ceará, Maria de Nazaré, 1914. 3. Aí você vai aqui em Alagoas, com o navio Otto Nelson, 1914. 4. Na Paraíba, Manuel Francisco Dubu, Dubu, 1914. E assim vai sua sequência. Aqui, ó. Até o 26 Distrito Federal, em 1956, um grupo de pastores de ministério de Madureira, em Goiás. Ó. Aqui nós temos aqui, ó. Vamos ver bem aqui no Maranhão. Maranhão, Clima Bueno Asa, 1921. Bem, CPAD, a propagadora da mensagem pentecostal, ó. Aqui a sede da CPAD realizada em Bangu, no Rio de Janeiro. Né? E aqui nós temos o pastor José Wellington Costa Júnior, né? Era então presidente do Conselho Administrativo da CPAD, e Ronaldo Rodrigues de Souza, diretor executivo da CPAD. Bem, a primeira capa da Bíblia Estudo Pentecostal, ó, Bíblia Estudo Pentecostal Antigo, Novo Testamento, ó, aqui é a ficha catalográfica dessa Bíblia, ela vem em 3 cores, vinho, preto e azul, né? Aqui é a Bíblia Estudo Pentecostal, ó. Diretor executivo, editor geral, dono de templo. Aqui, ó, editor assistente, J. Wesley. Né? Tradutor da edição brasileira, Gordon Chong. E editor da edição brasileira, eu sou o Dr. Gilberto. Né? Ó, o índice geral dessa Bíblia. E o índice dos livros da Bíblia que nós temos aqui, ó. Outro caso interessante, o índice de estudos doutrinários. Nós temos aqui mais de 70 artigos doutrinários nessa Bíblia. Lembrando que essa Bíblia é uma Bíblia extremamente doutrinária. Aí aqui nós temos, ó, índice de diagramas e ilustrações, ó. Aí você entra aqui no índice de símbolos temáticos. Nós temos 12, ó, batismo do Espírito Santo, dons espirituais, fruto do Espírito, cura divina, fé que remove montanha, evangelismo pessoal, salvação, a segunda vinda de Cristo, a vitória sobre Satanás e os demônios, o poder que vence o mundo, o louvor do Senhor, o andar em obediência e santidade. E cada um desses tem um símbolo. Um pombo, uma chama, fruto, um cacho de fruto de uva, uma mão estendida à mão, uma montanha, a Bíblia aberta, a cruz. Nós temos aqui o sol, o raio, um escudo, a nota de musical. E aqui nós temos a Bíblia Estudo Pentecostal, o prefácio do autor de Donis Carey Staples, ó, em 1991. Esse autor aqui dessa Bíblia
faleceu em 7 de novembro de 1991 e não chegou a ver essa Bíblia publicada, ó, que é a dedicatória dele. Que é a prefácio da edição brasileira, na época, em 1995, da Almeida Revista Corrigida. Essa prefácio da edição brasileira, dizendo melhor, foi do Antônio Gilberto, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal. Aqui que é o prefácio da Almeida Revista Corrigida, edição 1995. Aqui é interessante que todos devem ler isso aqui, ó, como usar a Bíblia de Estudo Pentecostal. Ao adquirir essa Bíblia, tem que ler esse artigo aqui, ó, como usar a Bíblia de Estudo Pentecostal. Depois o calendário da leitura da Bíblia em um ano. Entramos no Antigo Testamento, ó, Gênesis, segue o mesmo padrão, ó, esboço, autor, tema, data, considerações preliminares, propósito, visão panorâmica, características especiais, Gênesis e cumprimento. Aqui, ó, o primeiro artigo que nós temos, a criação. Aí chegamos aqui, ó, essa Bíblia aqui é o texto, essa Bíblia aqui é a média, viu, 14/21, que é o texto, as notas ficam ao centro, e aqui é as notas de rodapé, ó. E aqui é um gráfico aqui, ó, são a origem das nações, né? Depois você vem aqui, ó, os sacrifícios levíticos, né? Ó, as festas sagradas de Israel. Não vou mostrar tudo porque o nosso vídeo, para não ficar grande, ó, princípio ético permanente do Antigo Conselho. Aqui, ó, templos de Salomão.